Tô vendo que tem alguns irmãos aqui que já estão entrando. A gente vai... Vamos orar? Vamos orar porque hoje a gente tem muito o que passear na palavra de Deus. A gente tem muito o que dividir uns com os outros. Então vamos começar fazendo a nossa oração e a gente vai entrar na lição. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para aprender da Tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque estamos vivos. Te agradecemos porque estamos respirando, Deus. Porque podemos conversar contigo, Deus. Pai, nós te clamamos agora, Senhor, pelos nossos amados irmãos, Senhor, que estão agora no seu local de trabalho. Clamamos por vidas, Senhor, agora, que estão, Senhor, diante de um leito de um hospital. Por vidas, Senhor, que estão, Senhor, necessitando da Tua palavra e do Teu socorro. Vai de encontro a essas vidas. Povos agora que precisam de Ti, Espírito Santo. Vai agora visitar os povos indígenas, ó Pai. Visita os quilombolas agora, ó Senhor. Visita os nossos irmãos que estão, Senhor, agora espalhados por todo o mundo. Senhor, tem misericórdia, vai com a Tua mão de poder agora. E com a nossa igreja nesse momento, Senhor, em que estamos todos reunidos agora, Senhor, nesse momento de estudo, abençoa nossas mentes, nossos corações, que possamos dividir um com os outros as nossas experiências, que possamos, ó Deus, crescer espiritualmente nesta manhã. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nessa manhã abençoada, deixa eu botar o óculos que eu tô vendo tudo embaralhado aqui no computador. Nessa manhã abençoada de Escola Bíblica Dominical, vamos começar a falar de um tema muito importante nessa manhã. Mas antes de entrar no tema, deixa eu dar os avisos. Não posso esquecer. Hoje às 16h30, culto de louvor e adoração às 16h30 com o pastor Tadeu e equipe. Os levitas vão estar lá. Vai ter aquela ministração abençoada. O culto da semana passada foi uma bênção, né? Eu fiquei chorando o tempo inteiro do culto, desde o início até o final do culto, por vários motivos, né? Eu sou titia agora pela segunda vez, relembrando os nossos amados irmãos da nossa época de mocidade. Eu também não sou tão velha assim, né? E relembrando e vendo tudo que Deus tem falado no meio do seu povo. E dividir isso é maravilhoso, querido. É maravilhoso. Nós também estamos às 16h30, culto. Quem mais que tem que avisar? O Cadu já colocou aí os dados da igreja. Dízimo e oferta. Você que pode estar dizimando, você que pode estar ofertando, você que quer ajudar a igreja, os nossos colaboradores, dízimo e oferta, tá aí todos os dados da igreja, a conta da igreja, CNPJ, porque nós fazemos parte de um só reino e como igreja do Senhor precisamos cumprir com as nossas obrigações, principalmente as obrigações financeiras, porque embora o templo não esteja funcionando abertamente todos os dias, mas as contas continuam chegando, assim como chegam na sua casa. E nós vamos estar orando para que Deus também abençoe as suas finanças, abençoe a sua despensa, para que nada falte à sua vida. Amém? Quero agradecer também na aula da semana passada, Resgatando Relacionamentos. Queridos, que aula abençoada na semana passada. Eu fiquei muito feliz com o resultado da aula, porque eu vi a Amanda fazendo declaração de amor para a mãe dela, para a tia Gladys, e a tia Gladys correspondendo a essa declaração de amor. Eu vi outros irmãos também fazendo declaração de amor um para com os outros, principalmente durante a lição. Fiquei muito feliz. Então eu queria pedir para que cada uma de nossas aulas, nós já dividimos experiências aqui, mas que você fale pra gente como é que aquela aula impactou a sua vida, qual foi o resultado daquela aula da sua vida. Isso é muito importante para nós, tá? Outra coisa, eu queria dar uma dica de entretenimento. Aí, amor, falei a palavra de uma vez só. Quero dar uma dica de entretenimento muito legal. Eu fiz isso na aula que a gente estava resgatando relacionamentos. É muito interessante.
Sabe quando você, do tédio não chegar e você ficar em casa com a sua esposa ou com a sua família? Tem essa oportunidade. Você, sabe aquela brincadeira da adedanha? É aquela brincadeira, adedanha. Aí você bota nome, objeto, pessoa. Não tem essa brincadeira? Aqui em casa a gente está fazendo a dedanha gospel. A dedanha bíblica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente está fazendo a dedanha gospel, ó. A gente bota nome, os reis que tiveram na Bíblia. A gente bota cidade bíblica e versículo bíblico. E aí aquele que errar pega uma prenda como falar um versículo inteiro, tá? Mas tem que ser o versículo inteiro certinho. E tem sido uma dica de entretenimento legal. E aí a gente descobre que realmente a gente não conhece nada da Bíblia e a pessoa fica com um monte de lacuna aí aberta na dedanha e quando vai ver, a gente descobre que tem que estudar mais a palavra de Deus. E tem sido muito interessante pra gente essa brincadeira, tá? Deixa eu agradecer aqui aquelas pessoas que estão presentes. Vamos lá, que estão junto com a gente. Tá aqui, Angélica. Graça e paz, querida. Que Deus abençoe, Angélica Souza. Pastor Tadeu. Eduardo Pires. Sandrinha, que Deus abençoe a sua vida, Sandrinha. Tia Neide. Pastor Tadeu tá dando bom dia, família abençoada. Tia Vandinha também. Dudinha, Eduarda Guedes. Eu sigo a Dudinha com as dicas dela de beleza. Dudinha, vou precisar de mais dicas. Regininha, um beijo. A paz do Senhor também. Tia Leila, um abraço. Tiago Machado, um abraço. Tia Gladys, acabei de falar da senhora. Manuelzinho tá falando bom dia, paz. Que Deus abençoe durante a aula da EBD. Que traga as nossas mentes cativas para entendermos tudo que vai ser ministrado. Amém, Manuelzinho? A gente vai continuar. E agora a gente vai entrar na lição, né? Vamos entrar na lição da escola bíblica. A gente está também pelo Insta, amor. A gente está também pelo Insta. Márcia, minha prima, que Deus abençoe. Depois o Cadu vai ver ali quem está acompanhando a gente pelo Instagram. Porque eu estou vendo aqui pelo Face e depois o Cadu vê quem está acompanhando a gente pelo Insta. A Dani está acompanhando pelo Insta. Pelo Insta a gente tem quem? A Dani? Só, por enquanto. Só a Dani. Pelo Insta até agora, só a Dani. Queridos, ó, antes que eu esqueça, vai lá no YouTube e faz a sua inscrição, não é isso? Lá no YouTube, faz a sua inscrição lá na página da igreja, tá? Clica lá no sininho e se inscreve, porque nós precisamos ter um número X de inscrição lá no YouTube, entendeu? E quanto mais gente inscrito, mais divulgação da palavra de Deus, principalmente pela nossa igreja. Não esquece, terminou a EBD? Vai lá no YouTube, clica lá no sininho e faz a sua inscrição, amém? Vamos começar a aula nessa manhã. A gente vai estar falando nessa manhã sobre as alianças. Como o pastor Tadeu falou, a gente vai estar falando sobre as alianças. E dentro desse tema das alianças, nós vamos falar também sobre as dispensações. E aí você me pergunta, o que é dispensação? Calma que a gente vai narrar tudo isso nessa manhã, quando a gente estiver falando sobre as alianças. Nós temos, para alguns teólogos, são 8 alianças, para outros são 7 alianças e 7 dispensações. Eu confesso que na época que eu fiz seminário, que eu estudei 7 alianças, tá? Cada teólogo dá um dado sobre essas alianças, mas eu vou trabalhar aqui como 7 alianças. Se você for pesquisar depois, você vai ver que outros encontram como 8. Porque tem nessas 7, elas se subdividem. E a gente não vai estar falando de todas hoje. A gente vai estar falando só de 2. E aí, se o pastor Tadeu permitir, a gente vai estar narrando sobre as outras. A gente vai ver que essas alianças implicam hoje na nossa vida, com o que estamos vivendo hoje, com sentimentos que temos, com atitudes que temos, que vêm desde lá da fundação do mundo, tá? A Bíblia fala de 7 alianças diferentes, das quais 4, a abraâmica, a mosaica, a palestina e a davídica, Deus faz com a nação de Israel. E são incondicionais em sua natureza. Ou seja, independentemente da obediência ou desobediência de Israel, Deus vai cumprir. Então deixa eu te explicar. Primeiro deixa eu te pedir perdão porque eu já fui entrando na lição e não te disse as 7 alianças. Vamos lá.
para nós, tá? Eu estou seguindo a linha do teólogo que tem 7. Tem teólogos que eles dividem como 8. Por quê? Porque essa primeira aliança, a adâmica, a adâmica, ela se subdivide em edênica, que é o tempo da inocência, e ela vai subdividir-se também na era da consciência. Então, por isso eles entendem que a aliança que Deus fez com Adão, a primeira aliança, como ela se subdivide em 2, teólogos entendem que são 8 alianças. Teólogos entendem que, embora ela se subdivida, mas fazem parte de uma única aliança. Então, permanecem as 7 alianças, tá? Então, nós temos a aliança adâmica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança noaica, tá? E a nova aliança. E a Palestina ou aliança palestiana. Vamos estar falando sobre cada uma delas. Amém, queridos? A gente vai estar estudando sobre isso. Agora vamos continuar aqui. Bom, Deus faz com a nação de Israel essas 4. Abraâmica, mosaica, palestina e davídica. Essas 4 alianças, Deus faz com a nação de Israel, tá? Então, independente de obediência ou desobediência da nação de Israel, Deus vai cumprir essas alianças, porque essas alianças foram feitas com a nação de Israel, tá? Uma das alianças, a mosaica, que a gente vai estar falando, ela é de natureza condicional. Ela é feita à nação de Israel, mas é de natureza condicional. Ou seja, o Senhor, na aliança mosaica, ele vai mostrar que existe a bênção e a maldição. Então, se você obedecer, você vai receber essa bênção. Se você desobedecer, você está propenso a essa maldição. A aliança, ela existe, a aliança, ela continua ali. Mas você só recebe a bênção se você for pelo caminho da bênção. Caso você não vá pelo caminho da bênção, você vai pelo caminho da maldição. Então, nessa aliança que Deus estabelece, na aliança mosaica, ele faz uma aliança, ele faz uma condição para que você possa tomar posse da sua bênção, tá? As alianças adâmica, noética e a nova aliança, que é a aliança da graça, são feitas entre Deus e o homem em geral e não se limitam à nação de Israel. Essas 3 se limitam entre Deus e homem. Então vamos lá, vamos resumir rapidinho. Abraâmica, mosaica, palestínica e davídica, Deus com a nação de Israel. A mosaica de forma condicional, bênção e maldição. E a adâmica, a noética, que é de Noé, e a nova aliança, Deus com o homem em geral. Amém? Vamos lá. Vamos estar falando aqui sobre, Paty, nesse interim de alianças, você falou sobre dispensação. Muito bem, a gente vai precisar trabalhar sobre isso, sobre essa dispensação. Por quê? A dispensação é um espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar a obediência de Deus. Então, o que é isso? É um espaço, nessa aliança existe uma dispensação, um espaço de tempo de uma aliança para outra aliança. E nesse período é onde nós estamos submetidos a realizar a vontade de Deus. Você vai ver que em todo o tempo o homem, Deus vai realizando alianças para com o homem, para que o homem não perca justamente a graça de Deus, para que o homem não perca justamente a misericórdia do Senhor. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, como é que eu posso dizer? Era um Deus que não era um Deus amoroso. Porque as pessoas acham que com a vinda do Senhor Jesus, com a nova aliança, quando Jesus veio, é que o Senhor é um Deus de amor. Não, Deus é um Deus de amor desde sempre, desde lá de Gênesis, tá? Deus é amor. Deus em todo tempo tem dado oportunidade ao homem
de se arrepender. Deus em todo tempo tem dado oportunidade ao homem de se converter dos seus maus caminhos. Deus em todo tempo, e por isso Deus faz essas alianças todas com o homem e faz uma aliança perpétua depois com o Senhor Jesus, nós vamos ver isso, justamente porque Ele ama a humanidade. Deus nunca foi um Deus sem misericórdia. Deus, desde Gênesis, foi um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, que sempre deu toda a oportunidade para que o homem e a nação se converta em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então aquilo que dizer, não, Deus no Antigo Testamento é um Deus severo. Não, Deus, a gente vai entender, a gente vai ver que no decorrer dessas alianças, Deus sempre demonstrou amor, misericórdia para com o homem, carinho para com o homem, colocando o homem no colo e o homem nunca soube valorizar. Vamos entender isso agora, tá? Pode-se dividir a aliança adâmica, o que eu acabei de falar. A gente vai estar falando primeiro agora sobre a aliança adâmica. Tem alguma... Não. Vamos lá, aliança adâmica. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Cadê a Bíblia? Livro de Gênesis. Eu vou abrir aqui junto com você. Vou pedir o Cadu para ler, porque aí fica mais fácil, eu não me perco. Aqui é a Bíblia, amor. Eu tenho uma... Livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Livro de Gênesis, a gente vai logo no capítulo 1. Tá? Enquanto você procura a passagem bíblica, eu vou te passar daqui a pouco, do 26 ao 30. Mas olha só, enquanto você procura a sua passagem bíblica, vamos falar. A aliança adâmica, ela está em duas partes. Ela se divide em edênica, que é a aliança da inocência, e a aliança adâmica da graça, ou da consciência para alguns, que é quando o homem descobre o pecado. Quando o homem começa a ter... Antes ele estava na inocência. Então, depois que ele desobedece a Deus, ele descobre que existe o mal, tá? Então, a gente vai estar falando, dentro da aliança adâmica, nós temos essa subdivisão. Vamos lá. Gênesis 1, de 26 a 30, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há a alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Nessa primeira parte da aliança adâmica, a gente vai falar sobre essa aliança edênica, tá? Ou seja, lá no Jardim do Éden, Deus faz o homem das suas próprias mãos, das suas mãos Deus o criou. Essa parte você já conhece, essa parte você sabe, mas eu preciso explanar isso para você, porque a partir daqui nós vamos começar a entender por que Deus não bastava uma aliança só, por que Deus teve que fazer 7, né? Então vamos começar daqui. A edênica, lá no Éden, tá? Adão é feito da mão do próprio Senhor. E Deus pega o barro e começa a fazer Adão. E Deus fala o quê? Façamos nós, ou seja, a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá você já vê, logo no início do livro, você já vê quando Deus fala, façamos nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Então já existia Jesus, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo aí, façamos nós,
né, o homem, nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus coloca atributos seus no homem nessa parte, entendeu? Então Deus vai e coloca já atributos seus no homem. Façamos aqui nossa imagem e semelhança. E Deus fala para o homem o seguinte: dominai a terra. Ele dá tudo, dominai a terra. O domínio é teu. Olha, eu criei todas as coisas e essa aliança que eu faço contigo, o domínio é teu. Dominai a terra. Deus dá para ele. A gente vai ver lá que Gênesis, capítulo 2, bota o capítulo 2 aí, por favor. Verso 16 e 17. Pode ler? Pode ler, pode ler. 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí o Senhor vem, a gente está na primeira parte da aliança de Adão, na edênica. O Senhor pega Adão e fala: domina sobre toda a terra, você vai dar nome a tudo que você vê aqui no jardim, em todas as plantas, animais, seres, todas as coisas. Eu só não quero que você faça uma única coisa, Adão. Daquela árvore ali, você não deve comer absolutamente nada, você não vai comer do fruto daquela árvore, mas todo o jardim é teu. Você domina sobre tudo. Deus delineia a responsabilidade do homem, tá? Para com... Quase que apagou aqui. A responsabilidade do homem para com a terra. Deus ali dá essa responsabilidade a Adão. Adão, domine sobre a terra, domine sobre os animais. E existe uma harmonia total nesse momento, em porque o homem vive harmonizado com a terra, vive harmonizado com os animais nessa hora, tá? Só que o Senhor, ele coloca um limite nesse momento. Em Gênesis 2, ele coloca um limite para Adão. Olha, Adão, eu te dei tudo, só não come daquela árvore ali. Então, o que nessa passagem de Gênesis 2, 16 e 17? Ela delineia a responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus a respeito da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente vai ver lá em Gênesis 1, 28. Vê o versículo 28 aí de Gênesis 1. A gente já leu, mas vai ler de novo. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí o Senhor deu a Adão, deu a Eva essa prioridade, dominai, entendeu? A terra é de vocês, a terra é toda de vocês. Então essa dispensação de Gênesis 1:8, essa aliança que Deus fez, é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência diante do que Deus colocou, tá? O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido da sua desobediência. É o que se resume essa primeira parte. Ele foi colocado num ambiente perfeito, numa lei simples e já sabendo a consequência da obediência. 3 tópicos fundamentais para a gente que acontece hoje. Deus muitas vezes nos coloca num ambiente perfeito, diante de uma lei simples, e nos dá a consequência da nossa desobediência. E mesmo assim, fazemos como Adão ou como Eva. Vamos lá e comemos do fruto da desobediência. A gente tem que se atentar para isso. Então, guarde esses 3 itens importantes. Porque, poxa, foi lá com Adão, mas se repete hoje na nossa vida. Entendeu? Deus muitas vezes nos coloca num ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples, tá? E advertido das consequências da obediência. Entendeu, querido? Deu para entender até aí? Vamos continuar. Essa aliança que Deus faz com o homem, tá? E a mulher tem alguns elementos,
6 elementos principais nessa aliança. E que eles não atentaram para essa bênção, para essa imensa bênção desses elementos. Encher a terra de uma nova ordem, a humana. Até aquele momento, tinha apenas Adão e Eva de humanos na terra. Então, quando o Senhor fala para eles, multiplicai, enchei a terra será cheia de humanidade através de vós. Deus dá essa bênção dentro dessa aliança para eles. Até então, os únicos seres humanos eram Adão e Eva. Adão criando primeiro, Eva logo depois de Adão, feito da sua costela. Deus chega para o homem e a mulher, quando ele fala multiplicai-vos, o Senhor também está dizendo, vou dar agora a oportunidade de vocês encherem a terra da semente de vocês. O outro elemento que Deus concede ao homem, subjugar a terra para o proveito humano. Ali, Adão tinha como se alimentar, Adão e Eva tinham como sobreviver, Adão e Eva poderiam ali transitar em meio a todo o jardim e com certeza os seus filhos teriam a mesma liberdade. Por quê? Porque Deus estava dando essa liberdade para eles. Outro elemento, ter domínio sobre a criação animal, zelar pelo jardim, comer ervas e frutas, abster-se de comer da árvore da ciência e do mal. São esses elementos principais que Deus deu. Dentro dessa aliança nós tínhamos esses elementos. Deus faz essa aliança dando tudo. Se você observar, Deus nessa aliança, Deus dá tudo ao homem. E só requer uma coisa. Só não coma. Só não coma da árvore. E assim mesmo, essa requisição de Deus para que o homem não coma da árvore é única e exclusivamente para que o homem não sofra. Para que o homem não conheça aquilo que é perverso. Para que o homem não perca a comunhão. Então, se a gente for analisar, Deus continua dando tudo ao homem. Entendeu, queridos? A preocupação do Senhor é, eu vou colocar um limite aqui para que ele não possa, para que ele continue tendo comunhão comigo. Para ele saber que tudo vem de mim. Pro amor que eu tive com ele. Eu só não quero que ele conheça o bem e o mal ali. Tem alguma pergunta? Tem um comentário da Dani que ela tinha dito que... Ela falou assim, no Insta. Deus é perfeito. Estava lendo sobre a nova aliança antes de começar. Deus está aqui. Amém, Dani. Que Deus abençoe. A Dani está comentando no Insta que ela estava lendo sobre a nova aliança antes da aula começar. Realmente, Deus é perfeito, né? E eu ainda não cheguei na nova aliança, Dani. Você guarde, por favor, todo o seu estudo para a nova aliança para dividir com a gente. O pastor Jorge está dizendo aqui. É o pastor Jorge que ia falar? É. Pastor Jorge falou: obediência muitas vezes se traduz em renúncia. E aí, pastor Jorge, eu vou além do que o senhor está falando, né? Vou pegar o seu gancho e vou falar que obediência, muitas vezes não, é sempre, né? Obediência sempre nos faz renunciar. Sempre nos faz renunciar, né? É maravilhoso essa observação aqui. Tia Mira Nildes, beijo, tia. Tô com saudade da senhora, tia Mira. E aí, apagou aqui, acendeu. Pronto. Foi aqui no computador. E aí a gente vai agora sobre o elemento estranho que estava ali no jardim do Éden, sabe? Sabe aquele elemento estranho que você custa identificar? E Deus não quer que você tenha, que você tenha relação com ele. Cuidado, querido, com os elementos estranhos. Tem alguns elementos que são meio estranhos, tá? Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no meio ambiente de paz. Observe isso. Em meio àquele jardim abençoado, em meio todo aquele, como é que a gente fala? Ambiente perfeito criado por Deus. Mas nós sabemos que antes disso, Satanás já havia sido expulso dos céus, né? Quando a gente vai estar fazendo esse estudo depois,
quando a gente está fazendo estudo sobre os anjos, quando a gente for falar dos anjos, a gente vai falar sobre isso. Satanás já havia sido expulso dos céus e ele estava ali porque ele quer sempre implantar dentro do ambiente de paz. Satanás tem sempre a intenção de jogar uma semente de discórdia, uma semente do mal ali. É um objeto estranho para desarmonizar aquela paz, tá? Preste atenção nisso. A gente tem que ter discernimento quanto a isso. Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz, o ardil usado foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada, porque o capeta, lógico, né, o coisa ruim, ele não vem, né, ele não vem com, como é que eu vou dizer, logo mostrando como é a sua face. Ele vem cheio de sutileza, né? O coisa ruim, ele vem cheio de sutileza. Ele vem com aquela voz linda, maravilhosa, e vai implantando, vai minando a sua mente. E no crente, como ele não pode mais entrar no corpo do cristão, porque o corpo do crente agora quem habita é o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai na mente, ele fica no ouvidinho tentando falar, foi o que ele fez com Eva. Ele foi na mente para tentar minar, para tentar falar, para conversar, e quando você dá espaço pro capeta, o que acontece? Você deixa de ouvir a voz de Deus, você deixa de prestar atenção no ambiente de paz, no ambiente perfeito que Deus colocou para você. E começa a implantar a dúvida. Preste atenção numa coisa, querido. Quando Deus fala conosco, Deus não deixa dúvida. Deu para você entender isso? Deus, quando fala conosco, Deus não deixa dúvida. Deus é claro. A Bíblia vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele traz paz. Deus não traz confusão. Deus traz a paz. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Se Deus falou que não é para comer, não existe. Mas se eu comer, o que Deus está querendo me esconder com isso? Não. Se Deus falou para não fazer, é para não fazer. Se alguma semente do mal, se alguém quiser minar a sua mente, dizendo para você duvidar daquilo que Deus falou, duvidar daquilo da ordem que Deus te deu, duvidar da promessa que Deus deu para tua vida, você expulsa isso em nome de Jesus. Porque Eva não soube fazer isso. Eva deu lugar à sugestão do diabo. Não dê lugar ao diabo, porque quando você dá lugar a Satanás, você acaba perdendo a bênção de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Nesse momento em que ela dá lugar ao diabo, que ela dá lugar à sugestão maligna e come do fruto, oferece o fruto para o marido vai lá, come do fruto, o que acontece? Acontece ali, sai a inocência. Eles perdem a inocência e no ato, querido, eles começam a ver que estavam despidos. Fale. O Sérgio aqui comentou no Insta também e disse o seguinte: para que essa amizade fosse preservada, o homem tinha que permanecer na imagem de Deus. Certo, Serginho. Serginho aí no Insta. É verdade. Para que essa comunhão fosse... O Sérgio tá fazendo essa observação lá no Instagram, dizendo que para que essa comunhão fosse preservada, para que essa amizade fosse preservada, o homem teria que o quê? Repetindo o que o Sérgio falou? Permanecer na imagem de Deus. Permanecer na imagem de Deus, ou seja, permanecer na inocência. Permanecer ali sem no momento antes de Eva provar do fruto, dentro dessa aliança, antes dela provar do fruto, antes de Adão provar do fruto, um homem não tinha conhecimento do mal. Ele vivia na inocência, na pureza, na simplicidade. E isso é lindo. Você vê uma pessoa inocente, você vê uma pessoa pura, você vê como, na verdade, ela é bonita. Então, infelizmente, Adão e Eva, quando eles ouvem, né, seguem a sugestão de Satanás,
aquela aliança, aquele período da inocência, ele se quebra. Você já jogou um copo no chão de vidro, como ele se despedaça todo? Ou melhor, um cristal. O cristal, quando cai, ele despedaça. Então ali ele se quebra. E é de forma imediata. Eles comem e descobrem que estão nus. E olha como é interessante. Se Adão, antes, vivia despido, estava nu, caminhando pelo jardim, como é que ele sabe que estar despido é estar nu? Porque antes ele vivia inocentemente. A partir do momento que ele come do fruto, que ele prova do fruto, quebra-se a inocência, vem a consciência. Eu fiz o que estava errado. Eu não deveria ter feito isso. Entra então a dispensação da consciência, tá? Vamos lá, em Gênesis 2, 16 e 17 a gente já leu. Vai dizer, mas da árvore da ciência e do mal, dela não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Teve um tópico que eu esqueci de falar nesse versículo também. Deus dá ali o livre-arbítrio, tá? Onde Deus testa o livre-arbítrio do homem. Olha, a árvore está aqui. Dela você não come, porque, e Deus já está falando, dela não come, porque o dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Você está desfrutando agora do que é bom. Não come, não come, porque o dia que você comer, você vai ver o que é bom e o que é ruim. Então agora fica só com o que é bom. Muitas vezes Deus faz isso com a gente e a gente acaba caindo na investida de Satanás e acaba perdendo a bênção. Deus fala, preserva seu casamento, preserva sua família, dá atenção para os seus filhos, dá atenção para a tua casa, cuida da igreja, não deixa de ir na minha casa, não deixa de viver em comunhão, não deixa de me buscar, não deixa de ler a Bíblia. Aproveita esse período que você está em isolamento para se aprofundar mais em mim. E muitas vezes a gente não obedece à voz de Deus. Não é diferente do que aconteceu lá atrás, numa aliança que ainda estava dentro da inocência. E aí a gente entra aqui quando ele se abre esse leque e ele começa a ter consciência dos seus erros. Gênesis 1:28 vai falar que o que foi lido aí, que ele conhece nessa parte o bem e o mal. Então a gente vai estar entrando agora na segunda parte da aliança adâmica, tá? A gente fecha aqui essa parte de inocência e vamos para a parte da consciência agora. A aliança adâmica, ela inclui as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. Vamos lá em Gênesis 3. Abre lá, por favor. Abre lá, amor, por favor. Gênesis capítulo 3. Vou te dar aqui o versículo, deixa eu achar aqui. Vê o verso 16 a 19 primeiro, por favor. Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse... Rapidinho, é isso mesmo. Vai multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse... Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui, deixa eu só responder rapidinho aqui. Pastor David está perguntando qual é a aula de hoje. Pastor, a gente está falando sobre as alianças, as 7 alianças. Hoje a gente vai estar falando sobre a aliança adâmica. E se der tempo eu entrar na noaica. A gente já está na segunda parte da aliança adâmica. Manuelzinho fez uma observação aqui muito importante.
Ó, para que nós continuemos com essa comunhão íntima com Deus, nós temos que resgatar diariamente tudo aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden por causa da desobediência. Isso se chama santificação. Amém, Manuelzinho? Resgatar, isso mesmo, o que eles perderam lá no Éden, tá? A Dani fez uma observação também, ela disse: ao impor-lhe este preceito, Deus reconhece o ser humano como responsável pelos teus atos. Perfeito, Dani. E eu tô feliz que tá todo mundo ligado na aula, né? Perfeito. E tia Sandra concordando com ela. Perfeito, perfeito. E ela querendo também participar de chamada de vídeo aqui no Instagram. Tia Sandra? É. Vamos participar de chamada de vídeo no Instagram. Gente, aqui, aula dominical é participativa. Vou fechar aqui essa primeira parte, enquanto o Cadu tá vendo ali a participação de vídeo, tá? Então vamos lá. Nisso que a gente... Acho que tinha passado. Deixa eu fechar aqui essa passagem de Gênesis 3, que a gente acabou de ler, tá? De 16 a 19. Bom, então Deus chega para Adão e Eva e começa a expor para eles as maldições, tá? Deixá-los... Agora eu me perdi o raciocínio aqui, mas já vou encontrar. Achei, aqui. Proferir as maldições, tá? Então, o que aconteceu na verdade? O diabo foi lá, chegou para Eva, plantou a dúvida no coração de Eva, tá? Plantou o orgulho, porque ela deixou o orgulho entrar, é fato. Aí a gente vai ver que deixou o orgulho entrar. Também deixou, deixa eu ver, além do orgulho, deixou a ganância entrar. O diabo foi lá, plantou, Eva foi, comeu, ofereceu para o marido. E o Senhor, ele sempre vinha conversar com Adão no final do dia. Então Adão sabia, olha como é que Deus é maravilhoso. Mesmo o homem tendo pecado, Deus não, no momento que Adão comeu do fruto, que Eva comeu do fruto, Deus continuou em silêncio. Deus só observou. Deus só ficou observando. Eu, quando estava lendo essa passagem bíblica, olha que eu já li tantas vezes essa passagem bíblica e não tinha me atentado para a educação de Deus, sabe? Para o carinho de Deus, para essa educação que Deus tem que nós muitas vezes não temos. Ele já tinha avisado a Adão, ele já tinha estabelecido a Adão que não comesse, ele já tinha feito o jardim inteiro, ainda colocou anjos ali no jardim para guardar. Então Adão e Eva ouve a voz de Satanás e Deus fica parado, respeitando, sabe, aquele livre-arbítrio do homem. Deus fica parado olhando, acho que Deus estava assim, ele vai comer. Eu dei tudo para ele e ele vai comer. Como é que pode? Ele vai comer. Deus simplesmente falou, ele vai comer. Eu fiz das minhas próprias mãos e ele vai comer. Não vai ser bom isso que ele vai conhecer. Se ele comer, não vai ficar boa a coisa. E aí Deus chega, Deus espera, sabe? Mesmo depois que Adão e Eva fazem isso tudo de errado, Deus espera chegar a hora certa e o momento certo para conversar. E Adão sabia que Deus ia passar para conversar com ele. Porque embora nós homens, nós quebramos muitas vezes as nossas alianças com Deus, Deus não quebra a aliança dele para conosco. Isso é maravilhoso. Mesmo a gente errando, nós quebramos muitas vezes as nossas alianças com Deus. Mas Deus não quebra a aliança dele para conosco. A promessa dele para conosco. Deus prometeu, Deus falou, olha Adão, vou vir conversar contigo. E Deus foi. Mesmo Adão tendo pecado, Deus foi lá. Aí Deus chegou, agora é o momento de conversar. Agora é o momento de falar. Deus chegou e falou, o que tu fizeste, Adão? Aonde estás, Adão, que está se escondendo? Adão acha que poderia se esconder daquele que o criou. Nós muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes a gente peca e quer se esconder de Deus achando que Deus não está vendo. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Então Adão se esconde e Adão falou, e Deus pergunta a Adão, eu estou resumindo a passagem, tá, queridos? Para a gente poder ganhar tempo. Deus pergunta a Adão onde é que o Adão está. Olha a consciência de Adão. Eu me vesti porque estava nu. Ó,
A dispensação da consciência. Sabe, quando a consciência dói, quando a gente faz alguma coisa errada, nossa consciência fica doendo, é Deus que está falando lá com a gente, ó. O sinal vermelho começou a apitar. Aí, Deus fala assim, e Adão vem e fala para Deus, eu me escondi porque estava nu. Aí Deus sabiamente pergunta, como tu sabes que está nu, Adão? Se eu te fiz na inocência, como é que agora tu sabes que estás nu? Aí Adão joga a culpa para Deus. Eu comi a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Sabe as nossas desculpas? Até hoje a gente queria desculpa para Deus. Ah, eu pequei por causa disso. Ah, eu pequei por causa daquilo. Ah, eu errei por causa daquilo outro. Não, querido, você pecou porque você deu lugar ao diabo. Você errou porque infelizmente você não vigiou. Mas Deus é tão longânimo, Deus é tão maravilhoso, que Deus chega para Adão e fala para Adão. Deus vai e pergunta para Eva, por que você comeu? Eu tomei um susto agora, foi o Sansão aqui. O Cadu tá implicando com o Sansão em plena aula dominical, só Jesus aqui. Aí o Sansão vai e fica nervoso. Vamos lá, voltando para cá. Vamos voltar aqui para a aula, rapidinho. Então, Eva vai e fala para o Senhor, para Deus. Foi a serpente que veio falar comigo. A serpente foi falar com você, mas você deixou a semente da serpente frutificar. Muitas vezes o diabo joga aquela sementinha e você deixa frutificar. O que o diabo jogar na sua mente, o que o diabo querer plantar no seu ouvidinho, não deixa frutificar. Corta. Para que você não perca a bênção e seja afastada de Deus. Aí o Senhor vai e dá uma promessa. Deus faz Deus fala para o homem das maldições que ele vai sofrer. Quebra-se então ali a comunhão com o homem com a terra. Quebra-se a comunhão com o homem com os animais. Quebra-se só vai quebrando, só aí vai descendo ao fundo do poço. Quebra a comunhão do homem com os animais, quebra a comunhão com o homem com a terra, quebra a comunhão com o homem entre si, sabe? A mulher começa a sentir dor, a mulher vai chorar com dores de parto, vai ter inimizade entre o homem e a mulher, e Deus começa a dizer o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo Deus dá uma promessa maravilhosa lá em Gênesis 3,15. Vamos ver lá, Gênesis 3,15, por favor. Mesmo em meio ao caos, e olha, isso foi no Éden. Antes de ler, isso foi no Éden. Olha como é que Deus é bom. Em meio ao caos que ocorreu ali, Deus, mesmo o homem pecando, Deus ainda dá uma promessa de redenção. Não é diferente de hoje. Mesmo em meio ao caos que estamos vivendo, eu creio que tem uma promessa redentora para cada um de nós e para a sua igreja. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vê as observações. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí o Senhor já está fazendo a promessa. Que porém inimizade entre ti e entre a mulher, a tua semente. Esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já está falando de Jesus, do sacrifício, porque o Senhor vê que ali é quebrada a aliança e o homem se distancia de Deus. Mas Deus continua amando a humanidade. Deus ama o que ele criou. Deus ama, Deus não esquece do que ele criou. Deus tem paixão por cada um de nós. Deus é apaixonado pelo homem, pela sua criação, ao ponto de dar seu próprio filho. Você pecou, homem. Você quebrou a aliança que eu fiz. Você me separou de ti. Você deixou o mal entrar na terra. Você criou inimizade sobre a terra toda. Você abalou agora todo o sistema, toda a estrutura. Você abalou a natureza. Você abalou a formação do mundo. Você abalou tudo agora debaixo dos céus, foi abalado. Mas mesmo assim eu continuo te amando e tem uma promessa de redenção que é lá em Gênesis 3,15. A promessa de redenção para o homem. E a gente já está finalizando que não vai dar para eu dar aliança noaica. O Sérgio novamente aqui veio com uma observação, disse que este foi a primeira
quebra unilateral da aliança. Homem desobedece a Deus. Perfeito. Aí tem no Face. Perfeito, aí tem Serginho. Foi a primeira. Perfeito, Serginho. O Sérgio no Insta está dizendo que foi a primeira quebra unilateral, né? Quando o homem desobedece a Deus, quebra unilateral da aliança. Perfeito. Fala. Aí o pastor David tinha falado também, louvado seja o nome do Senhor, pois Deus poderia ter aberto mão de Adão e Eva do jardim e criado tudo de novo, mas Deus decide consertar porque ele não abre mão da sua obra. Pastor David, perfeita observação, pastor. Muito obrigado pela sua observação. Deus não abre mão da sua obra. Realmente, Deus poderia ter tirado Adão e Eva dali, né? Porque eles pecaram, mas Deus tem amor pela sua obra. Então, aí a gente vê o seguinte, a redenção do Senhor, a gente vai estar finalizando, que só nos restam 10 minutinhos, vamos finalizar aqui. Então, a mulher caiu pelo orgulho e o homem cai deliberadamente. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal do jardim do Éden. Tá? Abra lá, por favor, em Efésios. Vamos ali abrir o livro de Efésios, capítulo 1:10. Efésios 1:10. Vamos abrir? Enquanto isso, outro irmão, depois de Efésios 1:10, veio 1 Timóteo. Já deixa aberto em 1 Timóteo também. Eu vou abrindo aqui, enquanto o Cadu abre em Efésios, eu vou abrindo em Timóteo. Tá? Primeira carta de Timóteo. Vamos abrir aqui junto. 1:10. Efésios 1:10. Por favor. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Estão na terra, isso. É isso mesmo, Efésios 1:10. Uhum. A dispensação de todos os tempos. O que a gente está falando aqui, em dispensação, né? Cristo. Lê de novo, por favor. Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, nesse momento em que há essa quebra, tá? Essa separação do homem, essa passagem de Efésios nos remete lá para o Jardim do Éden, fazendo com que Cristo, a promessa de Gênesis 3:15, a redenção, o que vai trazer de novo a comunhão do homem para com Deus. Então o Senhor faz a dispensação do que há nos céus e na terra, aquilo que vai religar o homem a Deus, aquilo que vai trazer comunhão, a nova comunhão de Deus para com o homem. Mas como é uma dispensação, existe um período, existe um tempo determinado para todas as coisas. Até porque o homem pecou aqui, ele vai receber também, porque Deus é justo, a consequência do seu pecado. E essa consequência pode gerar vários danos. Essa consequência leva um tempo. Então desde a promessa de Gênesis 3:15 até o cumprimento da nova aliança, lá que a gente vai ver esse cumprimento onde o verbo se faz carne. Existe um período, e é nesse período que Deus vai renovando as suas alianças para com a humanidade. Tá? Vamos lá. Primeira carta de Timóteo 2:14. 1 Timóteo 2:14. Vamos ver aqui rapidinho. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém? Adão não foi enganado. A mulher, sendo enganada, cai na transgressão. Então a gente tem que vigiar, da gente não perder a bênção de Deus, tá? Vamos lá, final da dispensação da inocência. Gênesis 3:24 a gente já leu. E nessa dispensação, o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para administrar o mundo. Olha aí. O homem, Adão, era dotado de inteligência
perfeita. Ele não precisou estudar. O Senhor disse para ele: domina a terra e você vai habitar na terra e você pode mandar em tudo aqui na terra, inclusive dar nome aos animais. Se Adão nunca estudou, Adão não sabe, Adão era tão composto de inteligência, como é que ele vai saber que aquilo que está nadando é peixe? Mas ele olhou e falou: peixe, o nome vai ser peixe. Jacaré, isso vai ser jacaré. Isso aqui vai ser o quê? Caranguejo, isso vai ser caranguejo. Ele não sabia que caranguejo era um crustáceo. É crustáceo, né? Eu falei, é certo? Ele não sabia que caranguejo era um crustáceo. Ele não sabia que a uva, aquele fruto poderia se chamar uva, o outro poderia se chamar banana. Ele não tinha conhecimento científico para isso. Mas por ter sido feito pelas mãos de Deus, ele tinha uma capacidade, imagina a inteligência que Adão tinha para chegar à conclusão de dar nome a tais seres, às plantas. Adão não era cientista, Adão não estudou biologia, Adão não foi para uma escola de engenharia, mas ele soube dar nome a absolutamente tudo que estava no jardim. Ele não estudou botânica. E era dotado de sabedoria. E aí, nessa capacidade de inteligência, para poder administrar o mundo, foi-lhe dado o direito de dar nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos. Olha só. Esse homem, Adão, era um homem fora de série. Quer dizer, ele não tinha conhecimento, mas ele tinha um raciocínio, uma inteligência fora do comum, porque ele era dotado, né, de intuição, de propósitos divinos. O homem possuía por intuição e não por um processo didático. Eu vou além do que o teólogo está falando. O teólogo falou de intuição, mas eu vou além. O homem, ele dava nome às coisas porque lá no início ele recebeu, né, um dos atributos. Ele recebeu atributos de Deus. Deus disse: façamos nós, nossa imagem e nossa semelhança. Então Adão era inteligente porque Deus é inteligente. Adão deu nome às coisas porque Deus soprou nele e falou: o nome disso aqui vai ser peixe. Aí a boca de Adão falou: peixe. Por quê? Porque Adão era cheio, completamente entupido. Sabe do quê? Do que façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele falou tudo aquilo que era propósito de Deus para o Éden. Então, o homem possui intuição e não por ser didático. Uma perfeição física, mental e moral existia no homem. Perfeição física, mental e moral. Não tinha essa que tem hoje em dia. Não estou satisfeito com o meu corpo. Não, o homem era perfeito fisicamente, moralmente e mentalmente, tá? A mulher foi feita não da cabeça do homem, para não governá-lo, nem de seus pés, para não pisoteá-lo, mas do seu lado, para ampará-lo, e de perto do coração, justamente por ser amada. Amém, queridos? Então, até aí, a gente deu essa aliança adâmica, tá? Falar rapidinho, a gente ainda tá com 3 minutos. Verifique os passos que o homem deu para a sua queda. Bom, os passos do homem a gente já sabe. Cobiça, tomar o que não era seu, se esconder, transmitir o erro para o outro e morrer. Ele acabou tendo essa consequência. A consequência da queda do homem: conhecimento do mal, a perda da comunhão com Deus, separou-se de Cristo. O espírito do homem ficou em estado de morte. O homem passa a conhecer a morte com isso. A perversão de natureza moral. O homem começa a se tornar uma pessoa perversa e moralmente também. Tornou-se escravo do pecado e de Satanás e perdeu muito da sua inteligência, além de outros resultados. As 3 consequências sobre a mulher, tá? Uma concepção dolorosa, o aumento das dores da maternidade, sujeição ao domínio do homem
e é vedado o caminho da árvore da vida. Eles saem do Éden, tá? Foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, como o pastor David acabou de elencar, muito sabiamente, porque Deus poderia simplesmente tirar e desistir da criação. Mas Deus ama tudo aquilo que ele criou. E Deus deu uma promessa. Eu vou botar 2 anjos aqui fechando os portais do jardim, mas existe uma promessa de redenção, porque eu amo a minha criatura. Eu não fiz à toa o homem da obra das minhas mãos. Eu não fiz por acaso, eu não fiz por teste. Eu fiz por amor. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é longânimo. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Amém? E aqui tem mais... Tem comentário aqui. Olha do aqui, Sérgio. Aqui, ó, deu um problema aqui no celular. Libera aí, por favor, para eu poder ler a mensagem dos irmãos. Sérgio... Ele falou que, resumindo, vivemos das consequências de nossas decisões. Exatamente, Sérgio. Vivemos da consequência... Não tô vendo nada aqui do... É que meu celular agora acabou dando apagou as mensagens dos irmãos. O Cadu tá vendo se restaura ali para eu poder falar. Bom, o que o Sérgio acabou de dizer. Vivemos das consequências das nossas atitudes hoje, né? Devido às consequências de Adão, da atitude de Adão e Eva, infelizmente perdeu-se a comunhão. E hoje a gente está vivendo dessas consequências. E nós também hoje vivemos dessas consequências. Manuel Carvalho Ferreira. Oi, irmão Manuel, a paz. Glória a Deus, professora Patrícia. Estamos recebendo o melhor de Deus juntamente com os irmãos. Amém. Tá? Pastor David, aquela observação que o pastor David colocou. Amém. Tia Leila falando que bênção. Bênção são os amados nas nossas vidas. Então, queridos, hoje a gente terminou a aliança adâmica. No Insta já está terminando já o tempo. A gente terminou a aliança adâmica. No Insta já está terminando o nosso tempo. Vamos orar aqui para a gente agradecer ao Senhor por essa EBD. E no final a gente dá todos os avisos. Mas vamos orar para os nossos irmãos do Insta poderem orar junto conosco. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, Espírito Santo, pela tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que restaura, a tua palavra que edifica, a tua palavra que nos conforta. Pai, que nós possamos agora, observar mais as nossas atitudes, pensamentos e intenções do nosso coração. Porque não queremos mais perder comunhão contigo. Não queremos mais ficar distantes de ti. Não podemos, em hipótese nenhuma, ó Pai, deixar de ouvir a tua voz, que é a voz como o som de muitas águas, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Ser com cada um de nós, Espírito Santo. Abençoa também os nossos irmãos que estão trabalhando nesse domingo, que estão nos hospitais, Senhor. Os nossos irmãos, Senhor, que estão nessa linha de frente. Todas as profissões, Senhor, que estão nessa linha de frente. Tem misericórdia, Deus. Livra de todo mal. Vai livrando, Senhor, agora, em nome de Jesus, ó Pai, de todo risco de contaminação. Tem misericórdia. As famílias que estão perdendo seus entes queridos, Pai, tem misericórdia. Entra agora com o Espírito Consolador, Senhor. Senhor, para esse espírito de morte no nosso país, Espírito Santo, por favor. Retém essas mortes, ó Pai. É muita gente morrendo, Senhor. É muita gente perdendo seus familiares, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, por favor, te pedimos, chega de tanto sofrimento, Espírito Santo. Pai, tem misericórdia com a tua mão de poder. Passa agora, Senhor. Passa em todo mundo agora. Em todo o universo agora com a tua mão de misericórdia, Senhor. Abençoa a tua igreja. Prepara-nos para o culto daqui a pouco, às 16h30. Abençoa o pastor Tadeu. Toma os lábios do teu servo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Eu acho que no Insta a gente já terminou, né? No Insta a gente terminou, mas a gente está aqui no Face. A gente já está terminando. Só o aviso para você não esquecer, tá? Não esqueça de dizimar, ofertar na casa do Senhor. Se você puder,
Se você também não puder, glória a Deus, a gente vai estar orando por você. Eu creio que o pastor Tadeu vai estar orando com a equipe dele, porque para Deus abençoar as dispensas dos seus filhos, porque mais um mês se inicia, sabe? E não vai faltar nem o pão, nem a água na tua mesa, eu creio, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, que derrame sobre você a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus. E às 16h30 a gente vai estar lá junto no culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Ah, e outra coisa rapidinho. Se essa aula falou com você, se essa aula durante a semana mudou alguma coisa na sua vida, coloca lá na página da igreja, tá? Não esquece de apertar o sininho lá no YouTube. A página da igreja lá no YouTube, aperta o sininho, se inscreve lá rapidinho. Terminou aqui? Vai lá no YouTube, é super rápido. Faz a sua inscrição da página da igreja, tá bom, meu amado? E se essa aula falou com você, comente aqui, bota um comentário lá, porque semana que vem a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre a aliança noaica, sobre Noé. Essa aliança que Deus fez com Noé, a importância para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e tenha paz em nome de Jesus.